Ora bem, vamos dar início à conferência de antevisão do próximo jogo, Sporting Clube de Braga, Futebol Clube do Porto. Questões para o Mister, Força Inês, Porto Canal. Boa tarde, Rui. Boa tarde também, Sérgio. Para um jogo de extrema importância, acredito, para os dois clubes, tanto o Futebol Clube do Porto como o Sporting de Braga, perguntava-lhe qual é que é este maior desafio do Futebol Clube do Porto em casa do Sporting de Braga. O desafio é ganhar o jogo. É um jogo que vale 3 pontos. Como no jogo passado e no jogo cá de vir, com o Boa Vista. Por isso, a importância que damos a este jogo é exatamente a mesma que damos aos outros. Obviamente temos noção da classificação do Braga, da boa classificação que tem neste momento, da proximidade que tem connosco e daquilo que são os pontos de diferença que nós temos em relação ao primeiro classificado. Dentro disso, obviamente que é um jogo importante. É isto, um jogo que nós temos consciência que vamos encontrar um Braga forte, o Braga vai encontrar um Futebol Clube do Porto forte e com certeza que daremos uma resposta à altura do nosso clube. Sérgio, bom dia, em direto para a Sport TV+. Depois do que aconteceu com o Coblenenses, o empate, o que seguiu ao jogo, a revolta do Sérgio Conceição, as declarações de Vítor Bahia, a situação do Nanu, é um Futebol Clube do Porto de orgulho ferido, aquele que amanhã vai jogar em Braga? Nós não precisamos dessas situações para jogarmos sempre a um nível alto. A equipa é sempre competitiva, independentemente das situações, muito menos das situações negativas. Nós não necessitamos disso para jogar e para ganhar jogos. Claramente estamos atentos àquilo que vai acontecendo, àquilo que são os nossos jogos. E sentimos exatamente essa revolta muitas vezes, por situações completamente claras para toda a gente, menos para quem toma decisões nesse sentido. E depois podemos meter aqui uma outra acha para a fogueira, no sentido de fogueira não incendiando ou não querendo incendiar, como fui no fundo acusado pela APAF. Eu acho que a APAF entrando um bocado nisso e libertamos a vocês, com certeza que iam fazer essa pergunta, e eu já aproveito para responder e para acabar com esta conversa. A APAF devia se preocupar, obviamente, em defender os árbitros, sem dúvida absolutamente nenhuma, e principalmente perceber o contexto e o ambiente que esses árbitros estão inseridos, porque não é normal um árbitro que está sob uma pressão incrível, como eu disse no final do jogo. E era isso que eles deviam pegar, mais nisso do que noutras situações. A APAF devia pegar, era exatamente nessa situação de a nomeação do Fábio Veríssimo para o jogo de Futebol do Porto, tendo toda a semana sido uma semana extremamente polémica e difícil, com uma pressão enorme sobre este árbitro, vai apitar um rival do Sporting, mas neste caso o Futebol do Porto, candidato ao título. Isto é que a APAF se deve preocupar e deve falar. Além daquilo que são, obviamente, declarações que possam haver de treinadores que se sentem injustiçados e sentem também algum receio da integridade física dos jogadores, que só é defendida com os cartões amarelos, e os cartões vermelhos. Ok? E depois vimos falar e vimos aqui com grandes hipocrisias fazer grandes comunicados. Isso para mim não conta, porque eles defendem a sua dama e eu defendo os meus jogadores e o meu clube, neste caso. Tá? E com isto quero acabar a conversa, não falo mais disto. Olá Sérgio, bom dia, Inês Gonçalves, RTP. Ia perguntar precisamente sobre a APAF, mas uma vez que está respondido, vou fazer outra questão que também queria fazer. Tendo em conta os 6 pontos de diferença para o primeiro lugar, a aproximação também do Sporting de Braga relativamente à classificação do Futebol Clube do Porto, este jogo tem que peso extra para a equipa do Porto, sendo que vale 3 pontos, já sei como valem todos, mas tem ou não um peso diferente, e em que medida é que esse peso pode mexer com vocês? Não, tem o peso de jogar em 2 candidatos ao título, onde são 3 pontos que se ganham e 3 pontos que não deixamos ganhar o adversário, se o conseguirmos. Por isso, é um jogo entre 2 candidatos, tem esse peso extra de nós dizermos que é um jogo de 6 pontos, não sendo, obviamente,
sendo, em termos, naquilo que eu estava a dizer, em ganhar 3 pontos e não deixar que o adversário quando os consiga ganhar. Eu acho que vamos iniciar aqui a segunda volta, estão 51 pontos em disputa, salvo erro, não é? A segunda volta toda. Há muitos pontos, eu tenho a certeza que se nós ganharmos os jogos todos somos campeões. Não, tenho a certeza, é a minha convicção, não dependemos de nós neste momento. Agora, temos que começar por este jogo difícil em Braga. Temos toda uma segunda volta para melhorar, se possível, e temos que melhorar algumas das coisas, e principalmente esses pontos que perdemos na primeira volta. Começa agora a segunda volta. É uma maratona, importante é no final, e em maio fazem-se as contas e depois logo se vê quem é que acaba o campeonato em primeiro. Nós somos os campeões nacionais, nós não nos amedrontamos com qualquer tipo de ambiente que vamos encontrar, e ambientes difíceis que se vão passar dentro e também fora do campo, porque também se joga fora do campo, e o grande problema é esse. E quando os grandes protagonistas não são os jogadores e as duas equipas estão a jogar e passam a ser outras pessoas envolvendo-nos ao espetáculo, não é bom, não é nada bom. Mas nós estamos atentos e somos fortes, e já provámos noutros anos, com grande dificuldade, conseguimos ultrapassar. Somos resilientes, somos perseverantes naquilo que é a nossa forma de estar, por isso vamos continuar desta forma, vamos dar muita luta até ao final. Olá Sérgio, eu tenho aqui 3 perguntas, a da SIC, da TVI e da CMTV. Permita-me que as leia, depois responda ou não se quiser. Muito bem. A pergunta da CMTV, no final do jogo do Jamor disse que o plantel estava revoltado, acrescentou que se sentia enganado e roubado. Mantém tudo o que disse, mesmo depois de saber que vai ser apresentada uma queixa contra si devido a essas palavras? Já falei sobre isso, não falo mais disso. Ok. Pergunta da TVI, agora a frio, mantém tudo o que disse, que provas inequívocas tem para acusar um árbitro de roubo, não há erros no futebol? Já falei sobre isso, não falo mais sobre isso. Ou seja, olhando para o calendário... É assim que agora, não é, Miguel? Muito bem. Olhando para o calendário, como é que vê estes 6 pontos de avanço do Sporting? Já o disse na última conferência de imprensa que aqui estivemos, que havia mérito. Que Sporting é este que é líder neste momento do campeonato? Olhamos para a classificação, olhamos para aquilo que é o rival que está à nossa frente, não mais do que isso. Por enquanto não vou analisar o Sporting, porque vamos já com eles só daqui a 3 semanas, sensivelmente. Sim. Por isso, na altura certa e nessa altura, falarei um bocadinho daquilo que é o Sporting. Agora, acho que não vale a pena, senão teriam que falar durante estes 3 anos sempre no Futebol Clube do Porto, ia ser em primeiro, vai ser em primeiro. Contém jornadas que não esteve em primeiro nestes últimos 3 anos connosco à frente da equipa. Por isso, é o que é, são 6 pontos de diferença, nós temos consciência de que estamos a 6 pontos de um rival, temos que correr atrás, temos que ir atrás desse prejuízo. Paulo? Olá Sérgio, gostaria de saber se já tem indicações, se pode contar amanhã com o Otávio e se o João Mário já voltou hoje à equipe. O João Mário fez hoje o primeiro treino, sim, e o Otávio, em princípio, estará fora do jogo. Boa tarde, Rui Sousa Record. No jogo contra o Belenenses deixou 4 habituais titulares no banco de suplentes, tendo em conta a gestão que é obrigado a fazer nesta fase. Tendo em conta que até meados de março, por exemplo, em relação ao Sporting, o Futebol Clube do Porto vai fazer mais 4 jogos, os 2 com o Sporting de Braga para a Taça, os 2 com os Juventus para a Liga dos Campeões. De que forma que isso poderá ter influência entre as duas equipas, no rendimento das duas equipas, nesta fase decisiva do campeonato? Isto dizem vocês, nós achamos que todos os jogadores são importantes, dependendo da estratégia definida para cada jogo, escolho o melhor 11, como vocês me ouvem sempre dizer aqui, e é a realidade, é aquilo que eu faço, porque ninguém mete 11 jogadores para empatar ou para perder o jogo. Não é? Isso é óbvio, e tendo eu confiança no grupo todo, eu não posso dizer, longe de mim, pensar, até porque acho que tiveram bem os jogadores que não têm tido tantos minutos e que jogaram nesse jogo a titular. Por isso, acho que eu não vejo as coisas assim. Obviamente que eu tenho que olhar para aquilo que é o estado físico dos jogadores, que estão à minha disposição, escolher os 11 que eu acho que são melhores para iniciarem o jogo, porque às vezes há a estratégia também de deixar um ou outro jogador no banco, exatamente para me dar alguma coisa durante o jogo que eu penso que posso precisar.
E em termos estratégicos, por vezes isso acontece. E se calhar aquele jogador é um jogador que merecia jogar a titular. Mas isso faz parte, porque eu tenho que olhar para tudo e olhar para aquilo que poderá acontecer num jogo, tentando perceber e antecipar cenários. É só isso. O facto de ter mais 4 jogos agora neste período... Ainda dou graças a Deus, de acordo com aquilo que é esta densidade competitiva, que nós já falámos sobre isso, do calendário, de termos imensos jogos e fazermos praticamente 5 jogos 3 em 3 dias, que é uma coisa incrível. Estamos a falar de jogos da meia-final da Taça de Portugal, onde nós temos um objetivo claro de chegar à final, e da Liga dos Campeões, estamos nos oitavos da Liga dos Campeões, e temos um representante português nesta prova, que é a prova mais importante de clubes do mundo, por isso é um orgulho enorme. Agora que há esse calendário apertado e temos que o jogar. Boa tarde, Sérgio. Olá. O Nanu ontem passou pelo Olival antes de se destacar. Vocês estão sempre tão bem informados. Sim. E o que eu lhe ia perguntar era se o Sérgio falou com ele, como é que vê o jogador. Não sabem disso? Se eu falei com ele ou não? Não têm essa informação, vocês? Não? Falei com ele. E falei há bocado também, antes de sair. Falei ontem, falei hoje, falei com ele. Como é que encontrou o jogador? Meio combalido ainda. Também algumas dificuldades no ombro. Está a recuperar, mas ainda isto foi um choque violentíssimo. Terá e leva o seu tempo, terá que descansar e recuperar todas as faculdades que são importantes para jogar futebol. Ok. Tá? Obrigado. Ficaram então as palavras de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Sporting.